Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje, falaremos da vitória do Liverpool diante o RB Leipzig pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, fechou? Nesta quarta-feira, os Reds visitaram a equipe alemã na Red Bull Arena pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League. Com um gol solitário anotado por Darwin Núñez, os comandados de Arne Slot venceram por 1-0, emplacaram o terceiro triunfo seguido na competição e chegaram à segunda posição na classificação geral, ficando atrás apenas do Aston Villa pelo saldo de gols. A equipe também da Inglaterra tem 6 gols de saldo e o Liverpool 5, então por esse motivo os comandados de Slot ficam na segunda colocação. O jogo. O Liverpool iniciou a partida com mais posse de bola, porém, a primeira chegada com perigo foi do Leipzig. Simons cruzou e Šeško cabeceou em cima de Kelleher. Instantes depois, Haidara finalizou com uma pancada de fora da área e Kelleher fez outra intervenção. Depois de uma bola longa, Kelleher saiu errado e Šeško finalizou e a bola passou perto do gol, mas não conseguiu atingir o alvo. O Liverpool respondeu em uma jogada trabalhada, McAllister deixou para Salah e o egípcio bateu com perigo. No entanto, aos 27 minutos, o Liverpool rodou bem a bola, Tsimikas cruzou, Salah escorou de cabeça e Darwin Núñez mandou para o gol, abrindo o placar. Logo depois, uma blitz dos Reds, Gakpo cruzou de trivela, Núñez cabeceou e Gulácsi fez uma grande defesa. Na sequência, foi a vez de Van Dijk aproveitar uma cobrança de escanteio de Tsimikas, subir livre e cabecear para Gulácsi fazer outro milagre. Na sequência, Szoboszlai encontrou um lindo passe para Gakpo livre dentro da área e o neerlandês bateu para fora. Na volta do intervalo, os Reds retornaram pressionando. Em uma bobeada da defesa, a bola sobrou para Gakpo, que chutou em cima de Gulácsi. Momentos depois, McAllister tabelou com Szoboszlai e acertou uma finalização no travessão. O Leipzig respondeu em uma roubada de bola. Simons deixou Šeško na cara do gol e Kelleher fez um milagre. Na sequência, Simons bateu outra vez, a bola desviou e Kelleher mandou para escanteio com as pontas dos dedos. Na reta final do jogo, ainda deu tempo para Gakpo acertar uma linda finalização e Gulácsi fazer outro milagre, evitando o segundo gol dos Reds. Falando um pouco mais do aspecto tático da partida, de como o jogo se conduziu, o Liverpool dominou grande parte do jogo com mais posse de bola e no começo da partida, no início do primeiro tempo, o Liverpool demorou para conseguir a sua primeira finalização. A primeira chegada mesmo com perigo foi com cerca de 21 minutos e depois saiu o gol. Então, nos primeiros minutos da partida, o Liverpool tinha mais a bola, mas girava e controlava muito bem o ritmo da partida. Por outro lado, o Leipzig se aproveitava das poucas bolas que eles roubavam para sair na velocidade ou em jogadas de bola parada para aproveitar finalizações, seja no rebote ou em jogadas ensaiadas, mas o jogo estava muito tranquilo para o Liverpool dentro desse aspecto. Então, a linha de impedimento feita pelo Van Dijk e Konaté, ela estava impecável, deixando o Open dar 5 vezes em impedimento, incluindo com 2 gols anulados. Então o Liverpool soube controlar muito bem essa questão da profundidade, seja para deixar o adversário impedido ou cortar as linhas de passe. O jogo ele não foi o primor técnico do Liverpool, mas foi mais um exemplo de que o Arne Slot e sua comissão técnica sabe montar a equipe para o que ela precisa fazer dentro daquele jogo, e foi exatamente isso que aconteceu. O Liverpool não sofreu tanto perigo. O único momento assim que o Leipzig teve de mais perigo foi quando o Simons conseguiu essas duas jogadas. Uma, a bola acabou escapando, sobrando dentro da área e o Kelleher fez o gol. E outra foi uma finalização que a bola desviou. O Kelleher defendeu. E outra foi uma bola que a defesa desviou e o Kelleher tirou com a ponta dos dedos. Então não teve tanto perigo assim.
seja pelo fato da defesa do Liverpool estar muito bem estabelecida. Van Dijk e Konaté fizeram um jogo irretocável, só teve um lance que o Konaté acabou errando, que inclusive foi esse do chute na pequena área que o Kelleher defendeu, mas de resto foi um jogo praticamente impecável do Konaté e do Van Dijk. O Gravenberch mais uma vez se destacando, seja defendendo, ele fez alguns cortes muito importantes dentro da área, algumas interceptações também. Além disso, ele ajudou muito na questão da construção do jogo, assim como o McAllister. É impressionante como os dois estão entrosados e como esse meio campo vem funcionando, seja na questão defensiva ou no momento ofensivo. O time tem controlado muito bem as partidas com e sem a bola, isso que é muito importante para mostrar que realmente tem um repertório independente de quem seja o adversário. Então o Leipzig é uma equipe que gosta de jogar em transição, que gosta de aproveitar os contra-ataques, e o Liverpool soube neutralizar muito bem esses aspectos, fechando praticamente todas as linhas de passe para o Openda, e quando eles conseguiam acertar o passe para ele, ele estava impedido. Então foi algo que me chamou muita atenção, e de como esse time do Slot consegue se adaptar a cada adversário e consegue neutralizar os pontos fortes deles. Então, às vezes você pode não desempenhar o seu melhor futebol, o seu melhor nível, seja com bola ou sem bola, mas se você neutraliza o adversário, ele também não vai conseguir te atacar, e foi exatamente isso que aconteceu em grande parte desse jogo. É claro que para uma equipe tão qualificada como o Leipzig, que a tabela e a classificação da Champions League é meio enganosa na questão deles, porque eles tiveram jogos difíceis, inclusive o Liverpool, é um time muito bem articulado, é uma equipe que tem um poder ofensivo muito bom. Essa dupla de ataque com Openda e Šeško é uma das melhores da Europa, ainda mais com o Xavi Simons vindo por trás e criando as jogadas. Então foi uma vitória boa fora de casa e que será importante para a continuidade do campeonato e também para a moral de todos esses jogadores. Algo que até foi dito durante a transmissão pelo Bruno Formiga era que o Slot gostava do seu time atacando muito pelo centro, mas nessa partida, além disso, teve muitos ataques pelos lados. Foi muito interessante ver como o Gakpo ele se entende muito bem com o Tsimikas, e até melhor de como ele se entende com o Robertson, porque ele parece que tem um entrosamento, talvez porque treinem no time reserva, mas sempre quando ele joga contra o Tsimikas, essa questão das ultrapassagens do grego, essas associações que eles fazem pela ponta, é algo que me chama muita atenção e que potencializa muito o ataque, porque apesar do Salah não ser um centroavante ou não ter uma altura de ganhar no alto dos adversários, ele se posiciona muito bem e ele aproveita esses cruzamentos, e a impulsão que ele tem também é muito boa para que isso aconteça. Foi exatamente isso que rolou no lance do gol. O Liverpool exerceu muito bem a questão da superioridade numérica com a posse de bola, e ia rodando o jogo até encontrar o Gakpo na ponta esquerda, no seu melhor ângulo, na melhor jogada que ele tem, que é aquela que ele corta para o meio, cruza ou finaliza, e também pode encontrar o passe. Foi essa última opção que ele escolheu. Ele encontrou o Tsimikas livre, que fez um cruzamento para o Salah, ele ganhou no alto e deixou o Núñez na cara do gol. Na verdade, acredito que o Salah tentou fazer o gol, mas o Núñez fez o correto, não dava para deixar a bola passar, e estufou a rede, garantindo a vitória para o Liverpool. Isso é importante para ele, para dar confiança. Ele também foi bem participativo durante o jogo, teve algumas associações, ganhando no pivô, brigando toda hora com os zagueiros, atormentando os adversários. Então foi importante esse gol para ele, torcer para que dê mais confiança nessa continuidade. Ainda a gente não sabe quando o Jota volta, então o Núñez provavelmente vai engatar uma sequência como titular. Partindo agora para a análise individual de cada atleta, começando pelo Kelleher, foi uma atuação muito boa dele. Eu só não falo que foi perfeita porque teve um lance que ele saiu meio atabalhoado e o Šeško quase abriu o placar, mas ele deu sorte que o chute do atacante não foi tão preciso e não acertou o alvo. Mas fora isso, ele fez um jogo muito bom, evitou algumas grandes chances do Leipzig, fez boas defesas, participou muito bem com os pés. Ele não está mais tão afobado assim para sair em passe curto, então isso ajuda bastante na construção das jogadas. A bola longa dele melhorou bastante, os lançamentos é algo que tem me chamado a atenção. Eu gostei muito da atuação do Kelleher, é um goleiro muito seguro.
Infelizmente ele vai acabar deixando o Liverpool, mas o potencial dele é muito grande para ser apenas um reserva, apesar de que o Alisson se machuca muito, mas vindo o Mamardashvili, então fica meio que impensável que ele continue no clube. Mas falando em si sobre essa partida, eu gostei muito da atuação dele, da personalidade, de como ele foi importante para o resultado, de como ele foi decisivo. Enfim, um goleiro muito bom, é reserva, mas está ajudando a gente muito. Sempre que o Liverpool precisa, ele corresponde da maneira e do melhor jeito possível. A minha nota para o Kelleher nesse jogo é 9. Indo para a lateral direita, era algo que eu poderia ter falado antes, na hora de analisar um pouco a tática do jogo, que foi os primeiros minutos da partida que meio que o Liverpool não conseguiu construir as jogadas devido ao Trent Alexander-Arnold, porque assim, todas as vezes que o Liverpool saía da pressão e encontrava o Arnold para dar andamento na jogada, ele dava um passe errado, o passe era muito comprido, ou era muito curto, ou ele acabava perdendo a bola. Então, em todo esse período que o Liverpool sofreu um pouco, entre aspas, com a não criação de jogadas ou não finalização, o Arnold teve grande culpa nesse momento do jogo, porque ele não conseguia dar continuidade nas jogadas. Ele errou muito passe, os lançamentos, as viradas de jogo, mas chegou um momento depois do gol que ele praticamente não errou mais nada e conseguiu dar andamento às jogadas de ataque do Liverpool, e mostra mesmo como é importante que esses jogadores todos estejam numa boa fase, todos estejam concentrados na partida, porque cada jogador tem a sua importância dentro desse esquema, ainda mais com jogadas tão associativas, com passes curtos, lançamentos. Então às vezes o Liverpool sai da pressão e um passe errado acaba destruindo tudo e deixando o adversário de frente para sua área, e isso pode causar um grande problema. Nesse caso do jogo de hoje, o Arnold não cometeu esses erros, não entregou, na verdade, um lance que poderia resultar em gol. Ele cometeu diversos erros e durante a partida ele foi corrigindo e melhorando e ajudando bastante a equipe nessa questão de construção. Na defesa ele não foi muito exigido, mas nos duelos que teve acabou ganhando a maioria deles. A minha nota para o Arnold é 7,5, garantiu um clean sheet, então não tem como criticar tanto assim a nossa defesa. Falando de Konaté e Van Dijk, mais um jogo muito bom da dupla. Cada semana que passa eles se consolidam cada vez mais como a melhor dupla de zaga do mundo. Vocês podem citar qualquer dupla que eu vejo nenhuma batendo de frente com Van Dijk e Konaté. É impressionante como os atributos deles são parecidos e ao mesmo tempo se complementam, e eles são muito bem entrosados, então toda vez que um sobe o outro está disponível na cobertura. Nas jogadas aéreas sempre um tá na sobra do outro, quando um acaba se equivocando o outro corrige e ajuda. Então é uma dupla de zaga muito completa e que se ajuda a cada momento, e isso é muito importante para a equipe, e torcer mais uma vez para que o Konaté se mantenha saudável, que ele será muito importante para o Liverpool durante a temporada e nos próximos anos. Então a minha nota para cada um, que vai ser a mesma, é a nota 8,5. Indo para a lateral esquerda, Kostas Tsimikas, ele surpreendeu bastante. No começo ele levou cada xingo do Van Dijk, porque ele estava errando muita tomada de decisão, estava arriscando alguns passes que não eram necessários. E é aquela coisa de começo de jogo, um atleta que é reserva, não costuma atuar tanto como titular, acaba meio que perdendo a noção do ritmo, de como iniciar uma partida. E durante aqueles 20 minutos que eu citei também do Arnold, o Tsimikas errou bastante alguns passes, algumas tomadas de decisão, e isso prejudicou nas jogadas do Liverpool para que construísse oportunidades de finalização. Mas depois disso ele melhorou consideravelmente na partida. Ele se associou muito bem pelo lado esquerdo com o McAllister, Gakpo, até com o Szoboszlai quando caía por ali. Eu gostei muito da maneira como ele se portou, de como ele defendeu e de como ele se apresentou no ataque, porque os laterais dentro desse esquema eles são bem importantes para criar superioridade numérica, no campo adversário, principalmente na reta final do campo, próxima à área, para que as jogadas tenham o seu andamento. Então a minha nota para o Tsimikas é 8. Ele foi eleito o melhor da partida pela UEFA, não entendi muito bem, mas a minha nota para ele é 8, fez um bom jogo. Partindo para o meio campo, mais uma masterclass de Ryan Gravenberch. É impressionante como semana após semana ele entrega um futebol de alto nível,
A maneira como ele tá defendendo é algo incrível. Teve até um lance que ele fez um corte dentro da área que depois o Van Dijk puxou ele pelo ombro, parabenizou e ele deu aquele sorriso de eu sei que realmente eu tô muito bem. E isso foi algo muito curioso. Eu gostei muito do jogo dele, de como ele se apresentou para iniciar as jogadas, de como ele cobriu os espaços. Quando alguém errava um passe na intermediária assim, do Liverpool, no meio campo, ele sempre ia pro combate para tentar roubar a bola, para tentar desviar o passe e ajudar na recomposição da equipe. Foi um jogo muito bom do Gravenberch, mais uma atuação de destaque dele, e ele vai se consolidando cada vez mais como o melhor jogador do Liverpool na temporada e até um dos melhores do mundo dentro da sua posição, porque é difícil você encontrar um jogador dessa posição, eu não sei se posso dizer de volante, mas dentro desse meio campista, dentro desse meio campo, ou sendo um duplo pivô, é difícil encontrar alguém que esteja jogando mais do que ele. A minha nota para o Gravenberch nessa partida é 8,5. McAllister voltou como titular depois daquele problema que ele teve na seleção da Argentina, um incômodo na coxa, e ele passou mal também no voo da América do Sul para a Europa. Então ele foi titular nesse jogo, atuou muito bem, mais um jogo muito bom do McAllister. Ele se entrosou muito bem com o Gravenberch, agora o Szoboszlai também. O entrosamento desse meio campo é algo que vem me chamando muita atenção, e de como o trio se ajuda, mesmo que eles atuem em espaços diferentes, mas toda vez que um se move para um lado, o outro cobre a posição do companheiro, e isso é muito notório de se ver dentro da partida e de como isso impacta em todo o desempenho do Liverpool. Então eu gosto muito desse espírito solidário para a equipe, principalmente do meio campo, que é um setor tão fundamental, seja para atacar ou para pressionar. E o McAllister, ele ilustra realmente o que é um meio campista do Liverpool, que é um meio campista para esse esquema do slot, e do que é um meio campista moderno dentro do jogo. Ele faz de tudo, ataca, defende, quase fez um golaço, dribla, intercepta chute, se precisar ele se joga de cabeça no pé do adversário. Enfim, é um atleta completo, é o espírito argentino com uma classe argentina e de muita inteligência e sabedoria. Realmente o McAllister é um dos melhores reforços do Liverpool nesses últimos anos e vai se consolidando cada vez mais dentro desse esquema como uma peça fundamental. A minha nota para ele nesse jogo também é 8,5. Falando agora do Szoboszlai, é um ponto de extremos, tem muita gente que o ama e outros que odeiam. Eu prefiro analisar a questão do futebol e de como ele é importante para a equipe em todos os cenários. Então, assim, não tô querendo dizer que eu enxergo mais futebol do que os nossos inscritos ou coisas do tipo, mas talvez eu enxergue o jogo de uma maneira diferente. Porque assim, muita gente fala e reclama do Szoboszlai pela questão dele estar errando passes, dele não finalizar, de ser um pouco lento em alguns momentos, de demorar para tomar decisão. Eu concordo bastante com grande parte desses comentários, mas existe um outro lado dentro do campo que o Szoboszlai não acaba tendo tanto holofote, mas ele ajuda muito a equipe. Ele é um cara que marca muito bem a questão das linhas de passe, ele pressiona muito bem o adversário, ele corre igual um maluco para todo canto quando precisa recompor. Ele se movimenta muito bem quando o Liverpool precisa fazer jogadas pelo aquele lado direito. Então muitos dos gols que o Salah cria, seja dando assistência ou finalizando, eles resultam da movimentação do Szoboszlai. Então eu até pediria para vocês, se puderem, assistir alguns dos últimos gols do Liverpool, principalmente os gols que saíram pelo lado direito com assistência ou gols do Salah. Vocês verão o Szoboszlai se movimentando toda vez, seja para atrair o adversário, seja para dar linha de passe e se associar com o Salah. É algo que é muito interessante de se observar e também de assistir o jogo por esse lado. É claro, ele pode entregar muito mais com a bola nos pés, ele deve fazer mais gols, deve dar mais assistências, deve criar mais grandes chances, mas realmente ele está numa fase que isso não vem acontecendo. Porém, ele entrega taticamente, como o próprio Szoboszlai disse na coletiva
pré-jogo, que ele faz o jogo sujo, e eu concordo bastante com isso, e nessa partida foi um dos exemplos como isso é importante para a equipe, e principalmente contra o Chelsea ele teve um papel muito interessante durante essa composição do meio campo. A minha nota para o Szoboszlai nesse jogo contra o Leipzig é 8-8 para ser justo. Ele criou algumas oportunidades de gol, foi muito bem, muito participativo, finalizou o jogo atuando como ponta direita, e é uma opção que a gente pode observar bastante, porque foi principalmente ali onde ele se destacou, jogando no Leipzig, inclusive. Então, para rotacionar um pouco o Salah, e principalmente quando o Elliott voltar, agora tendo o Jones e até o Nione no elenco, talvez sem o Chiesa, o Szoboszlai pode ser essa opção para jogar na ponta direita algumas vezes. Enfim, a gente precisa acompanhar as próximas partidas, mas a minha nota para ele é 8. Eu gostei da atuação dele, com todas essas ressalvas que eu disse, e de todos os detalhes que a minha visão é diante de um jogo de futebol, ela é estabelecida, e realmente espero que entendam ao meu lado e não me xinguem. Indo pro ataque, o Salah fez mais um jogo digno de Salah. É aquela partida que ele não participa tanto, mas quando a bola chega nele sempre acontece algo, e foi exatamente que isso aconteceu. Ele ia fazer um gol que se tornou uma assistência, inclusive passou o Beckham em número de assistências na Champions League, já são 16. Salah é um jogador histórico, é o terceiro atleta do Liverpool com mais participações em jogos na Champions League, atrás apenas de Jamie Carragher e Steven Gerrard. Então ele tá na história do Liverpool em todos os quesitos, e parece que todo jogo do Liverpool Salah bate um recorde, e é exatamente isso que acontece. A atuação dele no geral não foi tão boa assim, ele não teve tanta participação nas jogadas. As triangulações e os principais ataques do Liverpool se iniciaram pelo lado esquerdo com o Gakpo, que chamou muita responsabilidade, mas o Salah foi decisivo, deu uma assistência que, mais uma vez repito, era para ser um gol. A minha nota para o Salah é 8, tá bem justo para ele. Falando agora do Darwin Núñez, que foi o centroavante titular, gostei do jogo do Núñez, ele participou muito bem da partida, se movimentou, brigou, demorou um pouco para tocar na bola, mas era uma questão de que o Liverpool não conseguia construir jogadas para ele participar. Mas enfim, depois de um determinado tempo, ele conseguiu incomodar bastante os seus adversários, principalmente os zagueiros. Ele criou algumas oportunidades de finalização, ele ultrapassava para receber a bola em profundidade. Então o Darwin Núñez mostrou mais uma vez o que é ser Darwin Núñez, e ainda encerrou a partida com um gol anotado. Então isso é importante para a confiança dele, é importante para a equipe. O centroavante precisa fazer gols, e ele ajudou a equipe, além de gols, com a movimentação e principalmente o seu pivô, para que a equipe conseguisse se estabelecer e criar jogadas ofensivas. A minha nota para ele é 8,5, gostei da atuação do Darwin Núñez. Gakpo, que se de um lado o Salah não participou tanto assim, o Gakpo praticamente concentrou todos os ataques do lado dele. Ele fez um jogo muito bom, se associando bem com o Tsimikas, com o McAllister, com o próprio Darwin Núñez, com todos os seus companheiros. Ele conseguia encontrar uma maneira de achar passes, encontrar saídas para pressão, dribles, ultrapassagens. O Gakpo fez um jogo muito bom, fez aquela jogada característica dele, que é cortar para o meio e finalizar, cortar para o meio e cruzar. Enfim, foi uma partida muito boa dele, eu gostei da atuação do Gakpo, a minha nota para ele é 8,5. Falando dos reservas, aos 63 minutos, Luiz Dias entrou no lugar do Salah e foi atuar na ponta direita. Pouco pegou na bola, então eu não consigo dar uma nota muito justa assim para ele, ele não teve tanta participação. Aos 74 entraram Jones no lugar do Núñez, Gomes no lugar do Arnold e Robertson no lugar do Tsimikas. O trio até conseguiu se envolver bastante na partida, mas naquele momento o Liverpool não estava ansiando tanto assim para marcar. Então o Jones e o Robertson conseguiram controlar bem o ritmo do jogo, segurar a posse de bola, principalmente o Jones na reta final. O Gomes, ele não teve tanto trabalho, já que o Leipzig não conseguia criar jogadas, e pelo lado direito dele não aconteceu praticamente nada desde que ele entrou. A minha nota para o trio é 7,5, para ser justo com todo mundo. Agora falando de Arne Slot, o homem que bateu o recorde,
Alguns, na verdade, é a 12ª partida dele sob o comando do Liverpool, são 11 vitórias, é o melhor aproveitamento e início da história dos Reds. Outro número histórico é a sequência de vitórias fora de casa no início de temporada. Pela primeira vez em todos os anos de Liverpool Futebol Clube, um técnico conseguiu vencer os seus 6 primeiros jogos. Os 6 primeiros jogos da temporada, melhor dizendo. Além disso, ele igualou um recorde do Bill Shankly, que conseguiu vencer os 3 primeiros jogos de Champions League, e desde Bill Shankly nenhum técnico do Liverpool conseguiu isso. Então o Slot vai ganhando recorde atrás de recorde, quebrando esses números históricos do Liverpool. É claro que talvez, fora o Bob Paisley, o Slot tenha sido o treinador mais sortudo, entre aspas, de pegar um Liverpool montado para só modelar e potencializar as peças que tinha. Todos os outros técnicos do Liverpool tiveram que meio começando do zero, principalmente os mais recentes, incluindo o Klopp, que mudou bastante a equipe. Então a gente entende isso, não é tirando o mérito do Slot, mas também é algo que a gente não pode deixar de citar. Porém, o trabalho dele é muito bom. A maneira como ele trabalha a equipe jogo após jogo, e cada partida tem o seu padrão tático, mais alguma formatação diferente para se adaptar ao adversário ou para evitar que o adversário consiga desempenhar um bom nível. É um técnico muito inteligente que utiliza demais a sua comissão técnica, que auxilia praticamente em todos os movimentos que ele faz. Então, além de ser um bom técnico, ele é um bom líder. Todos os jogadores que passaram na mão dele falam disso. Os próprios atletas do Liverpool elogiam bastante. É claro que ninguém vai bater de frente com o chefe nesse momento, mas acredito que dá para tirar uma noção, pelo menos, das características dele, de como ele trabalha, de quem é Arne Slot, além do futebol. E tem sido um início animador. A gente precisa manter os pés no chão, virar uma sequência cada vez mais difícil. Então os próximos confrontos são Arsenal, depois 2 vezes o Brighton, uma pela Copa da Liga e outra pela Premier League. Posterior a isso tem uma partida contra o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso em Anfield, e o jogo da Premier League após esse confronto é contra o Aston Villa, que é o líder da Champions League, que vem fazendo uma temporada muito boa. Enfim, são testes atrás de testes. O primeiro foi contra o Chelsea, ele passou de uma maneira muito interessante. O segundo contra o Leipzig também, que apesar de estar mal na Champions League em questão de pontuação, ele vai muito bem na Bundesliga, está na 2ª colocação, se eu não estiver enganado. E além disso, eles fizeram bons jogos na Champions, que realmente tiveram azar com os sorteios de pegarem times tão fortes logo no início, mas é bem provável que eles se recuperem e consigam se classificar para a próxima fase. Então, a cada semana ele vai se provando, vai tendo um teste de níveis diferentes, de maneira que jogam diferentes, enfim, é algo muito interessante da gente observar. Claro, manter sempre os pés no chão, mas torcer sempre para o melhor e acreditar num trabalho que tem sido muito bem feito até aqui. A minha nota para o Slot nesse jogo é 8,5. Acredito que ele poderia rodar um pouco mais o elenco, mas vejo que ele irá fazer isso no jogo da Copa da Liga, porque não tem como poupar ninguém contra o Arsenal, só se realmente tiver com 99,9% de chance de lesão. Mas enfim, quem tiver na forma ou puder jogar, acredito que ele vai escolher a escalação ideal e não vai poupar ninguém para essa partida, até porque não tem motivo para isso. É um jogo decisivo contra um adversário direto. Uma vitória pode significar a manutenção na briga pelo título e, claro, na liderança, e uma derrota pode significar um momento ruim de uma sequência difícil e acabar abalando o psicológico da equipe. Então a gente torce para que o Liverpool saia com um bom resultado no próximo jogo contra o Arsenal no domingo, e a gente volta aqui no canal para falar sobre a partida e tomara que seja de mais uma vitória e da liderança garantida. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo, do nosso vídeo. Peço que se inscreva em todas as redes sociais da Liverpool Brasil News. Se vocês quiserem ficar informados sobre as notícias do Liverpool, podem acompanhar o nosso perfil ou visitarem o nosso site Liverpool BR, que nós temos publicações diárias das notícias mais relevantes relacionadas ao clube. Então sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, comentem bastante, curtam e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.